Olá, bem-vindos ao Sejan Talks, um bate-papo descontraído sobre temas da área da saúde. E para começarmos com chave de ouro, o primeiro episódio traz um tema para lá de especial, o Agosto Dourado, uma campanha internacional voltada à sensibilização ao aleitamento materno. O tema deste ano da campanha é Amamentar para um Planeta Mais Saudável. Vem conosco! Eu gostaria de dar as boas-vindas aos nossos convidados especiais de hoje, Dr. Gilberto e Mariana Nagarrama, que são pais da pequena Liz, que está aqui conosco também. Sejam bem-vindos, agradeço por aceitarem o convite. Poderiam se apresentar um pouco para a gente? Lógico, obrigado pelo convite, né? Uma satisfação enorme a gente estar aqui, vindo falar sobre um assunto que nos interessa, de grande importância e que nos deixa muito feliz, né? Meu nome é Gilberto, sou médico ginecologista obstetra, cuido de gestações de alto risco e trabalho na maternidade escola Vila Nova Cachoeirinha, que é um hospital amigo da criança. Eu sou a Mariana, eu sou enfermeira obstetra, eu também trabalho na maternidade Cachoeirinha pelo Sejan Parto Seguro. Sejam bem-vindos. Obrigada. Bom, Mariana, hoje você faz parte de 34% das mães brasileiras que proporcionam aos seus bebês o aleitamento materno exclusivo. Conta pra gente, como que está sendo essa experiência para você? Bom, ser mãe é um momento muito especial, né? A gente planejou a nossa gestação, a gente sonhou como que a gente queria que fosse o meu parto, foi um parto vaginal, foi um parto bem tranquilo. A nossa bebê, ela nasceu com baixo peso, mas ela nasceu super bem, então ela já veio direto pro meu colo, já ficou em contato pele a pele comigo e eu já pude amamentar ela neste primeiro momento de vida. É uma sensação muito especial, muito mesmo, que eu acho que só quem é mãe consegue descrever como que é este momento, né? Bacana, parabéns pela bebê. E para você, Dr. Gilberto, como que é acompanhar esse processo de amamentação, os primeiros meses, né, da pequena Liz? No começo a gente teve um pouco de dificuldade também, né? Acho que vale a pena a gente dividir isso com o público, né, com quem vai nos assistir, porque às vezes a gente vê no livro, né, vê como que é na teoria e às vezes na prática não é tão simples. Então a gente teve um pouquinho de dificuldade, a gente teve que dar um pouquinho de complemento no começo. Sim, a gente, mesmo a gente tendo conseguido neste primeiro momento, né, colocar ela em contato comigo, tudo, a gente teve que complementar a amamentação por conta do baixo peso e por prescrição médica. Então a gente acabou dando o complemento para ela nos 10 primeiros dias de vida. Não foi fácil, né? A gente tem na nossa cabeça aquilo que a gente já acredita em relação à importância do aleitamento materno, o vínculo, né, que hoje eu consigo sentir que a gente tem, mas aí graças a Deus passou, então foram os 10 primeiros dias e depois a gente conseguiu, né, que ficasse o aleitamento materno exclusivo, né? E para mim como pai, assim, é a experiência, né, de incentivá-la, né, de ver a nossa bebê já crescendo tanto, né, ver o carinho dela com a mãe e a mãe com ela, né, não eu tô falando que quem dá mamadeira não tem o mesmo carinho, não é isso, né, mas a gente consegue ver esse vínculo e eu incentivo muito nessa prática, né. Um vínculo fortalecido, então, né? Legal. E indo de encontro ao tema desse ano, da campanha Agosto Dourado, de que forma a amamentação ela pode contribuir para um planeta mais saudável? Nossa, de todas as formas, né, Bianca? Assim, você vai pensar em aleitamento materno exclusivo, tirar a compra do leite artificial, desse leite que é fabricado, que usa insumos, tirar a mamadeira, né, que usa plástico, que usa silicone, que usa borracha, ter um bebê mais saudável, então com menos chance de ser hospitalizado, de ter gastos, de consumir medicações. Bom, acho que é uma cadeia enorme, né, de coisas, né?
assim, é uma cadeia enorme, né, de eventos que estão ligados ao aleitamento artificial e ao contrário do aleitamento materno, né? Até para a mãe a praticidade, né? A gente sempre brincava com isso e a gente sabe que é uma verdade. O leite materno está ali, pronto para consumo, né? Você não precisa pegar uma água, não precisa ficar preocupado se a água está filtrada ou se ela está fervida, e não precisa fazer aquela medida. Quer dizer, o leite materno está pronto na quantidade adequada, na temperatura certa, né, com as substâncias adequadas, né, e por isso que eu acho que tem tudo a ver com isso, né? Então diminui todos os riscos, né, para o bebê, né? Acho que é importante. Perfeito. E falando sobre o impacto que a falta da amamentação ou que uma amamentação inadequada pode trazer, nós temos aqui alguns dados até chocantes da iniciativa Live and Thrive, que afirma que todo ano cerca de 700 mil vidas são perdidas por conta da não amamentação, incluindo mortes por diarreia e pneumonia, no caso das crianças, e por câncer de mama e de ovário e diabetes tipo 2, no caso das mães. Então, isso significa que a amamentação ela pode prejudicar não só a saúde do bebê, como a saúde da mãe também, né? Vocês poderiam comentar um pouco sobre isso? Imagina que é engraçado que nós, né, trabalhamos na saúde, temos consciência disso, né? O leite materno, ele não é só rico em nutrientes, em água, em gordura, mas ele tem os anticorpos, né, maternos que passam, né, para a nossa bebê e a protege, né, de várias enfermidades, né, infecções intestinais, a mesma pneumonia. A gente estava falando, voltando, parece que é o mesmo assunto, mas você vai pegar uma água num recipiente, colocar numa mamadeira que nem sempre está segura, né, em relação à infecção, por exemplo, né? Sim, e pensando que nem todo mundo tem acesso à água potável, né? Sim. E voltando também um pouquinho ao assunto anterior, em relação à economia também, né? Os gastos, primeiramente falando da saúde do bebezinho, né? Que o aleitamento materno tem tudo o que o bebê precisa, todos os anticorpos, todas as vitaminas, enfim, né? E além da importância em relação à saúde, falando também da economia, né? Dos gastos, de você comprar uma mamadeira, de você ter que perder tempo para ficar esterilizando uma mamadeira, lavando. Tudo isso eu acho que são coisas que dificultam, né? Uma coisa que a gente sabe que é muito mais fácil do que a gente imagina, né? E voltando à questão, né? Hoje a ciência e todos os estudos, né, são muito claros, né, em relação a isso, né, Bianca? Amamentar é seguro, né, e não só seguro, como promove saúde, né? Tanto para o bebê quanto para a mãe também, né? Ela protege, né? Existem vários fatores de proteção para algumas doenças, né? Como por exemplo o câncer de ovário, o câncer de mama, né? Que é o clássico, né? Falando de diabetes tipo 2. Amamentar também permite que a paciente, nesse momento que ela está amamentando, se proteja também de não engravidar, né, na sequência. A gente quase nunca comenta isso, né? Mas a amamentação exclusiva quer queira, quer não, é um meio, né, da paciente evitar que ela fique gestante, porque quando está amamentando há um bloqueio, enfim, né, da paciente ficar no seu período fértil de novo. Então, amamentar é muito bom, né, muito seguro, e promove saúde. Acho que isso que é importante a gente falar, né? Perfeito. Bom, hoje no Brasil, a taxa de aleitamento materno exclusivo está em torno de 34%. E o objetivo global dos Estados-membros das Nações Unidas é que se chegue à taxa de 50% até 2025, né? Pensando nesse objetivo, vocês acreditam que seja possível alcançarmos essa meta? E se sim, de que forma a população ela pode ser conscientizada sobre a importância do aleitamento materno, né? Por onde começar? Bom,
Bom, a gente acredita muito, é uma coisa que a gente sempre conversa em casa, né? Que como é impressionante, a gente trabalha em hospital, em maternidade há alguns anos e a gente percebe as mudanças, como as pessoas elas estão indo em busca de conhecimento, né? E com esse conhecimento a equipe acaba sendo mais treinada. Então a gente percebe que antes, né, numa maternidade, a paciente ela tinha dificuldade de amamentar, existia a pessoa que ia lá, né, o profissional de saúde, dava a orientação e tudo bem, só que a paciente ia para casa e aí existe uma cultura, né, que é das nossas mães, das nossas avós, de achar que o leite é fraco, que não é suficiente, né, e aí acaba deixando que o aleitamento materno não seja mais exclusivo. A gente percebe que com todo esse treinamento, com o esforço da equipe multidisciplinar em relação ao aleitamento, as pacientes elas acabam tendo mais orientação, tanto na gestação, né, já começa no pré-natal. A gente percebe que as pacientes elas têm mais conhecimento também, mais força de vontade, acredito também por conta de tantas redes sociais explicando a importância da amamentação. E quando as pacientes estão internadas, existe um empenho muito grande, um incentivo, né? As pessoas conseguem, como que eu posso dizer, Beto? Acho que aprenderem mesmo, né? Se reeducarem, né? Nesse sentido. Sim. A gente acredita muito que nós temos chance de reverter, entre aspas, esse quadro, né? De fazer com que a nossa população tenha mais, né, aleitamento materno. A gente acredita que tem a ver muito com educação, né? Com cultura, educação. A gente estava comentando, né, que se você começa a educar os seus filhos sobre amamentação, na escola falar de amamentação, não só ficar num hospital falando de amamentação, não só usar o agosto dourado, que é só que eu falo no bom sentido, né? Queria todos os meses falar de amamentação, né? Incentivar campanhas, né? Na escolinha, né? Falar sobre amamentação para as nossas crianças, né? Falar o quanto que é importante, e as crianças crescerem já com isso como conhecimento básico, né? Como algo que seja cultural, onde um dia as pessoas vão achar um pouco estranho dar mamadeira. Às vezes é muito comum em algumas situações e tal. Isso, na verdade, não é uma crítica, né? Porque tem pessoas que acabam tendo que precisar da mamadeira, complementar a amamentação. E também não é uma crítica para as nossas mães e avós, né? Porque é a cultura, né? É a nossa cultura, nós fomos criados dessa forma, mas é como ele disse, né? É uma questão de educação. Acreditamos, né, Beto, que se isso começar... A gente acredita que pode sim mudar e isso pode começar já desde pequeno, né? Uma orientação já na escola, né? Como a gente fala às vezes que vai ser bonitinho aquela criancinha pensar, eu quero que a minha filhinha mame na minha esposa, ou falar, eu quero amamentar a minha bebezinha, né? Mas acredito que realmente é uma questão de educação, porque hoje no hospital a gente já vive isso, as pessoas elas foram reeducadas, os profissionais de saúde, então o incentivo aumentou muito, a orientação, a gente vê o empenho dos funcionários, né? E uma coisa também que é interessante que nós que cuidamos da saúde somos os primeiros, né, a ter contato com a paciente. Nós somos os primeiros a falar sobre a amamentação, a incentivar a amamentação. Às vezes a paciente, mesmo às vezes no pré-natal, e às vezes nas suas famílias, nunca tiveram a chance de escutar o quanto que é importante amamentar. Às vezes você falar esses números pra gente, né, Bianca, trazer esses dados pra gente, o quanto que eles são, assim, impactantes, né, e isso às vezes faz com que as pessoas também mudem a sua visão, a sua consciência, porque é aquilo que a gente está falando, não é uma questão de ser bom ou ser ruim, acho que a discussão não é essa, né, é uma questão de conhecimento. Às vezes as pessoas não sabem o que elas estão fazendo, não só não está fazendo bem, como também pode estar fazendo mal. Porque uma coisa é não fazer nada, né? Não está fazendo, não, mas não está fazendo bem, mas às vezes está fazendo até mal, né? Por incrível que pareça, né? Então acho que é uma discussão. A gente acredita, a gente tem a ver com orientação, né? Educação. Com educação. E já mudou muito mesmo.
E a gente acredita que pode melhorar sim. A gente estava comentando, né? A gente acha que está numa fase de transição. Eu estou falando dos nossos avós, é verdade, né? Quem vai escutar essa entrevista vai saber bem o que eu estou falando. Os nossos avós, eu estou com 46 anos, né? Eles furavam lá a mamadeira com uma agulha quente para deixar a mamadeira com o bico mais largo, para que descesse aquele leite mais grosso, né? Era por mal? Óbvio que não era por mal, né? Era uma cultura da época, era um conhecimento que se tinha na época, né? E que isso vem mudando, acho que gradativamente. Bom, que ótimo que as perspectivas são super positivas, né, nesse sentido. E, assim, citando uma das iniciativas, né, Mariana, hoje você atua com o Parto Seguro, que é gerenciado pelo Sejan. Ele é fruto de uma parceria com a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo e é um programa que busca promover estratégias e ações para assistência humanizada, né, na hora do nascimento. Você poderia comentar de que forma iniciativas como o programa Parto Seguro podem contribuir para o sucesso do aleitamento materno? Bom, o Sejan incentiva em todos os sentidos o aleitamento materno, né? Eu trabalho em sala de parto e a gente cumpre de forma muito certinha, né? De forma muito carinhosa e prestativa em relação ao momento da mãe e do bebê. No primeiro momento que o bebê nasce, se o bebezinho está bem, né? Se a neonatologista percebe que ela avalia e vê que o bebezinho tem condições de ir para a mãe, a gente já deixa o bebezinho na primeira hora de vida em contato pele a pele com a mãe. A gente já põe esse bebezinho para o aleitamento materno e dando sempre orientações para a paciente, explicando a importância, incentivando, mesmo sabendo que vai chegar em casa, que vai ter algumas dificuldades, que vão ter algumas pessoas que vão dar algumas sugestões, mas que se ela tiver aquilo com ela, aquele pensamento que ela aprendeu na maternidade e também no pré-natal, pode ser muito mais leve e muito mais tranquilo. A gente não só acompanha durante o parto, nem na sala de parto, mas depois, quando a paciente está no quarto, né, a gente diz puerpério, ela também tem um acompanhamento. Nós fazemos visitas, a gente vê o que a paciente precisa de orientação, dá algumas sugestões e ver também as dúvidas que ela está tendo neste primeiro momento. Então, eu acredito que isso é de muita importância. E falando da nossa vivência, com certeza que se eu não tivesse a orientação, né, se as pessoas não incentivassem tanto, talvez a gente teria desistido, porque não foi fácil. Acredito que para algumas pessoas é muito tranquilo, mas para algumas pessoas não, né? Como a gente teve bastante dificuldade. Eu falo, né, que não foi muito tranquilo no comecinho, mas a gente tinha isso com a gente, de saber a importância, né? Então a gente conseguiu continuar, né? E isso eu falo pelo meu trabalho mesmo, que o Parto Seguro, ele prega isso, né? Da gente incentivar. Então eu acho que eu já tenho isso comigo, então eu acredito que a gente consegue passar isso para as pacientes e deixar com que se torne mais tranquila a amamentação. Perfeito. E se vocês pudessem deixar um recado para outras famílias, outras mães que vão passar ou que estão passando por essa fase, né, da amamentação, que podem enfrentar também alguns obstáculos relacionados a isso, que recado vocês deixariam para essas famílias? Acho que acreditar que o aleitamento materno é importante, que pode ser fundamental, né, no desenvolvimento dos seus filhos, que procurar ajuda de profissionais, né, de bons profissionais, tentar manter, construir às vezes uma rede de apoio, que a gente fala, né, muito tecnicamente, que às vezes se constituído de médicos, enfermeiras, mas às vezes a rede de apoio é a rede de apoio que você pode ter do seu lado, né? A gente acredita nisso, né? Que as pessoas não desistam, né? A gente não quer também passar uma mensagem radical, né, sobre a amamentação, né? Existem limites para tudo, mas que as pessoas de cara não desistam,
né? Porque elas têm ajuda, têm apoio. Hoje tem muito estudo sobre a amamentação, muitos bons profissionais, né, que podem te auxiliar para que você consiga ter uma amamentação adequada. A gente sabe que tem pessoas que têm facilidade e tem gente que tem muita dificuldade, mas hoje na rede pública e particular existem grupos de apoio que pode ajudar muito nas dificuldades que acontece quando você está em casa, né? Existem as redes sociais, existe hoje muita gente fazendo consultoria de amamentação, enfermeiras especializadas nesse assunto, né? Então a gente acredita nisso, não desistir, ir atrás, porque a gente sabe o quanto é importante o aleitamento. Perfeito. Mariana e Dr. Gilberto, muito obrigada por aceitarem o nosso convite, por trazerem à tona essa discussão tão importante, por trazerem também a pequena Liz, que só enriqueceu o nosso encontro. Obrigada. Obrigado, a gente que agradece, viu? Muito obrigado. E você que nos acompanhou até aqui, o que achou da campanha Gosto Dourado e do primeiro episódio do Sejan Talks? Deixe seu comentário e não se esqueça de nos seguir nas redes sociais: YouTube, LinkedIn, Instagram e Facebook. Obrigada e até a próxima!